Jesus, mais uma vez, Senhor, entregamos às Suas mãos, Senhor Jesus, esse tempo, Pai. O nosso desejo é para que o Senhor fale conosco, Senhor. Espírito Santo, nós te damos liberdade aqui, para que todo esse tempo você possa estar atuando nos corações e nas mentes, Espírito Santo, nos convencendo daquilo que nós precisamos, Senhor. Nós queremos ouvir o Senhor, Jesus, nós queremos ouvir a Sua palavra, Pai. Fala conosco hoje, Pai. Esteja aqui, Senhor, vivificando a Sua palavra, Senhor. Espírito Santo, esteja aqui revelando a palavra a nós. Nós precisamos de Você, Jesus. Nós Te amamos, Pai. Amém. Queria te convidar já a abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Sempre quando eu começo a preparar uma mensagem, eu começo a ler os textos que fazem sentido para falar. Eu começo a ver muitos textos. O meu desejo às vezes é só de enfileirar todos esses textos e ler os textos, porque a Bíblia por si só ela tem uma capacidade de mudar a nossa vida. Ler a Bíblia à luz do Espírito Santo é capaz de transformar a nossa vida para sempre. A gente não precisa de muita coisa para conhecer Jesus, para aprender de Jesus. Graças a muitas pessoas que deram as suas vidas, nós temos uma Bíblia na mão, nós temos acesso, nós temos liberdade para falar, para ler. E se a gente faz isso com o coração aberto e com o Espírito Santo, sem dúvida nenhuma nós somos transformados. E às vezes a minha vontade é só de ler a Bíblia. Então, mais uma vez, a gente vai ter vários textos. Eu vou ler alguns deles, vou passar por alguns deles, mas vou te dar o endereço para você conseguir meditar durante a semana. E que Deus nos ajude, amém. Mateus 11, versículo 28 a 30. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso. Você repete comigo aí: manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu desejo hoje é falar a respeito de como Jesus nos convidou a sermos como Ele, mansos e humildes. Então, que eu quero falar a respeito de mansidão e humildade. E hoje, na vida que nós vivemos na atualidade, onde o homem está se colocando cada vez mais no centro e disposto a saciar suas próprias vontades, os seus próprios desejos, isso invariavelmente vai gerando pessoas cada vez mais agitadas, cada vez mais reativas, e elas sempre estão prontas para defender suas verdades particulares. E é até estranho falar em verdades particulares, porque tem se perdido ao longo dos anos verdades absolutas. As verdades, elas são particulares às pessoas. A respeito de um assunto muito claro assim, duas pessoas no trabalho, uma que senta na mesa da direita, outra na da esquerda, elas podem pensar completamente diferentes e ter verdades que são antagônicas a respeito da mesma situação. E as pessoas, elas estão ávidas a defender os seus pontos de vista, e isso torna as pessoas muito agitadas, muito reativas. Elas precisam defender o seu ponto de vista, a sua própria verdade, e também acaba que empurra as pessoas para uma vida muito egoísta e orgulhosa. Afinal de contas, o seu conforto, o seu sucesso são mais importantes, obviamente, do que o sucesso do outro, ou o sucesso da sua família, ou o sucesso de um grupo que faz parte. As pessoas estão ficando cada vez mais individualistas, porque o homem está cada vez mais no centro. Ou seja, eu preciso estar feliz, eu preciso que as minhas verdades sejam as verdades, e eu quero impor as minhas verdades sobre as pessoas.
Isso gera agitação, isso gera egoísmo, isso gera orgulho. Mas nós que olhamos o mundo numa perspectiva bíblica, nós cremos que o Senhor nos criou, nós cremos numa salvação, nós cremos que Ele voltará para redimir todas as coisas. Então nós cremos no que a palavra diz, então nós precisamos aceitar um convite de sermos mansos e humildes, ao invés de agitados, de reativos, de egoístas e de orgulhosos. E isso sem dúvida nenhuma vai chocar o mundo. Ser manso e humilde numa sociedade como hoje vai deixar as pessoas em choque. Elas não vão entender o porquê você se comporta de maneira mansa e humilde no trabalho, porque isso não é comum. Não faz sentido em um mundo tão agitado e tão competitivo alguém que se dispõe a servir o outro no lugar de tentar sobrepor o outro. Mas Jesus é assim, e Ele nos convida a sermos como Ele, mansos e humildes. E não é à toa que Jesus teve muitos embates enquanto Ele estava na terra, porque as ideias que Ele defendia, as verdades absolutas que Ele defendia, verdades em que obviamente Ele mesmo participou, Ele é a verdade. Eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele tinha muitos embates com vários grupos, que eram grupos judeus, que dominavam aquela região ali, principalmente dominavam ali a parte principalmente da Galileia, da Judéia, ali o Israel. Então eles dominavam politicamente e religiosamente. Você pode dizer, não, mas não eram os romanos? Sim. Existia um governo instituído que eram os romanos. Eles, na verdade, eram os donos de toda aquela terra quando Jesus iniciou o seu ministério. Mas a Judéia, e especialmente Jerusalém, sempre foi um centro muito ortodoxo do judaísmo. Então eles mantinham fortemente as suas raízes judaicas, o seu monoteísmo, as suas leis. Então, apesar de ter um governo romano, o povo se submetia a essa classe política e religiosa do judaísmo por conta das suas crenças. Só que existiam vários grupos diferentes, várias correntes de pensamentos, e Jesus, ele se opunha a todos eles, e eles tinham muitos embates. E essas formas de pensar, esses grupos dentro do judaísmo, eles também representam uma maneira de pensar, uma maneira de agir. Eles tinham comportamentos que eram diferentes dos comportamentos que o próprio Cristo pregava na época. E nós vamos ver alguns paralelos em relação a esses comportamentos. Comportamentos que acontecem até hoje, afinal de contas, como a própria Bíblia diz, vai existir um dia, e nós cremos que está próximo, que a figura do anticristo virá à terra. Uma pessoa que estará empoderada por Satanás, que vai se opor a tudo aquilo que é cristocêntrico. Então vai existir essa pessoa, porém, o espírito do anticristo, essa forma de pensar contrária a Cristo, sempre estava atuando na terra desde a queda. E os apóstolos falaram isso, a Bíblia fala isso. Ou seja, esse espírito do anticristo atuava mesmo quando Cristo estava pisando na terra. E ele tinha um embate com isso. Então, para a gente ampliar nosso entendimento do porquê que isso acontecia, e você vai ver que vai fazer todo sentido, eu queria falar rapidamente desses grupos. Isso vai te ajudar até quando você for ler a Bíblia, ler os evangelhos. Então, por exemplo, um desses grupos eram os fariseus. Eles eram o maior grupo, e eles eram os mais próximos do povo. Apesar de oprimir o povo de certa forma com a rigidez da lei de Moisés, obrigando-os a seguir uma coisa que nem eles conseguiam, eles acreditavam não só no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, mas eles acreditavam também nas profecias, nos livros proféticos dos profetas.
Eles acreditavam nos milagres, eles acreditavam nos anjos, nos demônios, eles acreditavam na ressurreição. E mesmo se opondo ao governo romano, eles não se levantavam de uma maneira violenta, mas eles criam que o Messias viria e os libertaria dessa opressão romana, e que um dia, o dia do Senhor chegaria e ele restauraria todas as coisas. Então, por conta dessa esperança que o povo judeu que vivia, obviamente, lá, também tinha, os fariseus eram os mais próximos. O apóstolo Paulo era um fariseu, por exemplo. Um outro grupo era os saduceus. Os saduceus, eles eram a elite do judaísmo. Os sacerdotes, na sua maioria, eram saduceus, e eram eles que tinham o domínio do templo. Só que diferente dos fariseus, os saduceus só acreditavam no Pentateuco, só nos 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés. Eles não acreditavam nos demônios e nem em anjos, eles não criam nos milagres, eles não acreditavam nos profetas. Isso empurrava os saduceus para uma vida muito mais focada naquele momento, ou seja, na terra. E por conta disso, por conta desse, que eles eram essa elite do povo, por conta de que eles ocupavam as principais cadeiras do Sinédrio. O Sinédrio era tipo o conjunto dos principais judeus que julgavam as coisas. Os saduceus eram os principais também do Sinédrio, e eles também dominavam o templo. Então eles mantinham uma certa proximidade com o governo romano, porque para eles era cômodo ter alianças com o governo romano, porque aí eles iam continuar vivendo a vida dele como eles queriam viver, nessa elite espiritual, nessa elite até financeira, numa posição de muito conforto. E obviamente o povo se afastava um pouco deles, porque eles estavam lá vivendo numa boa, enquanto o povo clamava por um Messias, mas eles não acreditavam que existiria a ressurreição e de que existiria um mundo vindouro. Então eles eram fortemente aliados com a política, aliados com o governo. Eles queriam ficar na situação onde eles estavam confortáveis. Um outro grupo eram os zelotes. Os zelotes eram parte dos judeus que acreditavam piamente de que uma revolução armada precisava acontecer. Eles criam no Messias, mas criam no Messias que viria sobre um grande cavalo. Eles seriam a elite, o fronte de batalha seriam dos zelotes. Eles estavam sempre com a sua adaga na cinta, prontos a ter uma insurgência, prontos a se levantar contra o governo romano, e eles queriam era que esse Messias viesse, esse Messias guerreiro, para que eles pudessem dominar a situação. Então eles queriam um governo, o Messias vindo governar, vindo derrubar Roma e estabelecer um governo na terra. Nós sabemos que isso não aconteceu na primeira vinda, mas nós cremos que isso ainda vai acontecer. Jesus virá mesmo. Jesus virá e ele entrará em Jerusalém em um cavalo branco. Ele descerá sobre o Monte das Oliveiras e o monte se fenderá ao meio. E ele guerreará contra todos os ímpios, contra todos aqueles que se opõem ao seu governo, e estabelecerá assim o seu governo de paz, justiça e alegria. Mas naquela época isso não aconteceu. Então, ou seja, Jesus tinha embates com todos eles, ora por uma coisa, ora por outra. Um dos apóstolos de Jesus, o Simão, ele era um desses, um zelote. Existiam também os que eram chamados de mestres da lei. A maioria dos mestres da lei faziam parte dos fariseus, mas eles eram um grupo separado. Eram um grupo que se dedicava muito à Torá e às Escrituras. Eles copiavam a Torá, eles ensinavam. Eles também faziam parte do Sinédrio, muitas vezes ensinando. Eles eram juízes. Eles queriam que, de fato, todos os ensinamentos da Torá, toda a lei de Moisés fosse cumprida à risca. E por que eu disse, que é importante a gente saber disso? Porque boa parte daquilo que a gente aprende com Jesus a respeito de como é a vida cristã, como que nós precisamos viver, era Jesus respondendo a esses caras. Eles perguntavam e Jesus respondia, e nós temos isso todo nos evangelhos.
Então Jesus, quando veio na terra, encontrou todos esses homens. Ele veio entre milhares de profecias a serem cumpridas, ele veio para cumprir a profecia de Isaías 61, aquela que ele entra logo no início do seu ministério, entregam para ele o rolo de Isaías, ele abre no capítulo 61, que não existia, né? Porque capítulo é bem mais novo, mas ele encontra na porção do livro de Isaías a passagem onde fala: e o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas aos povos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus veio para falar a respeito do Evangelho, Ele veio para cumprir a lei e para ressignificar muitas vezes o entendimento que todos esses caras tinham a respeito disso. Não é à toa que ele encontrou muita resistência, então, dessa classe política e religiosa, e especialmente em Jerusalém. Então, nós entendemos que Jesus, ele veio inaugurar uma nova e superior aliança do que a aliança que eles conheciam, a aliança de Abraão. Ele veio ampliar essa aliança, e ele também veio nos ensinar como nós devemos viver a vida, como agradar a Deus e como nós podemos ser salvos pela graça mediante a fé. Então, como eu falei, nós aprendemos com essas discussões, e um exemplo muito claro disso é que você vai ver na Bíblia várias perguntas onde esses fariseus, saduceus, mestres da lei questionavam Jesus, e aí ele fala: vocês ouviram os antigos dizerem, ou seja, vocês viram na lei de Moisés. Aí ele fala assim: mas eu vos digo. E o que ele falava não era oposto à lei, porque no próprio aqui Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele fala: Cristo não veio abolir a lei, mas veio cumprir a lei. Então Jesus veio para, na verdade, explicar o que exatamente aquela lei queria que o homem fizesse. Um homem que ainda não tinha o Espírito Santo morando dentro dele, um homem que ainda tinha o coração de pedra, um homem que Paulo vai falar nas suas cartas de que era impossível cumprir a lei de Moisés por conta do pecado. O homem era incapaz de fazer isso. Então Jesus veio explicar o que realmente aqueles ensinamentos perfeitos e bons dados por Moisés, mediante obviamente Deus, queriam realmente dizer. Então, um exemplo bem fácil é o exemplo do divórcio. Hoje o que nós entendemos claramente a respeito de como tratar essa situação foi justamente uma resposta que Jesus deu a um desses homens, aonde eles falam isso sobre o divórcio. Jesus fala assim: vocês ouviram Moisés falar que você poderia repudiar a sua esposa caso você não a quisesse. Mas ele fala: mas isso era por causa da dureza do coração de vocês. Isso nunca foi assim, nem Deus não criou desde o início, não era assim. Deus fez homem e mulher para que eles se unam, e uma vez unidos para sempre. Aí ele fala: o único motivo que vocês podem fazer isso é se houver um adultério, uma imoralidade sexual. E mesmo assim ainda tem lugar para perdão, para rendição, para o arrependimento e para a restauração. Então você vai ver várias vezes Jesus falando: ouviram os antigos, mas eis que vos digo. Então a gente vê Jesus trazendo uma interpretação muito mais clara a respeito disso. Afinal de contas, ele não veio abolir a lei e os profetas, mas sim cumprir. Então o problema que Jesus tinha com esses homens, ele não era um problema pessoal. Eles não tinham um problema com as pessoas, com o fariseu, com o saduceu ou o mestre da lei. O problema que Jesus tinha, e na verdade odiava, é porque o comportamento deles era completamente diferente do que eles falavam. Apesar de pregar a lei que era boa e perfeita, eles faziam completamente ao contrário. Então Jesus não os odiava, pelo contrário, Jesus amava esses homens também, apesar de toda a discussão. Tem um texto que, se você é crente por meia hora, você já decorou, que é João 3,16, né?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Escola dominical sempre, né? Esse texto de João 3,16 foi Jesus pregando o evangelho para um fariseu chamado Nicodemos. Então, numa conversa com Nicodemos, que via que Jesus era diferente de todos os outros malucos que já apareceram na terra, ele falou: que história é essa? Como eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus falou: cara, você precisa nascer de novo. Você precisa ser da água e do Espírito. Ele falou: mas como assim? Aí ele fala: mas eu preciso entrar de volta na barriga da minha mãe. Ele fala: não, você espiritualmente precisa nascer de volta. Porque espiritualmente nós fomos desligados de Deus. Espiritualmente, pelo pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então você precisa nascer de novo. E aí ele fala: mas como? Como? Ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, eu, para morrer por você, pelos seus pecados. Então isso prova de que o amor de Jesus era também para com esses homens. Então o problema eram os seus comportamentos, não eram eles. E o que a gente está conversando aqui é sobre isso. Não são sobre o fariseu, o saduceu, mas era um comportamento completamente contrário às Escrituras. Era um comportamento contrário a uma vida mansa e humilde. A questão que eles não levavam em conta é de que Jesus conseguia, e obviamente ainda consegue, enxergar o coração das pessoas e não somente o que elas estão fazendo. É como se Jesus, antes de que a pessoa falasse alguma coisa, ele ouve um som do coração daquela pessoa, um som da intenção do coração, do porquê ela está falando. E aí, independente do que ela for falar, Jesus já entende a intenção do coração. Então, por mais que eles pudessem proferir palavras maravilhosas a respeito da lei, por exemplo, da mesma maneira como nós, se nós falamos coisas maravilhosas a respeito do Evangelho, mas o nosso coração está contra isso, se a nossa boca só está falando, né? Se as palavras são só da boca para fora, Jesus consegue olhar para dentro de nós e ver que a nossa intenção não é essa. Quando a gente entra em alguma discussão, quando a gente quer colocar o nosso ponto de vista, e às vezes tem uma roupagem gospel, e Jesus fala: cara, eu sei o que está no teu coração. Era isso que ele via naqueles homens. Ele via um discurso que não condizia com a prática, porque ele enxergava o coração. E em Jeremias capítulo 17, versículo 10 fala: eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. E em Lucas capítulo 16 ele fala: Jesus lhe disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. E essa repreensão inclusive é quando ele faz justamente alguns fariseus, e ele fala: você não consegue servir a dois senhores, ou você servirá ao dinheiro, ou você servirá a Deus. E o próprio texto diz: e os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E Jesus falou: cara, eu conheço o coração de vocês. Então essa briga de Jesus era contra esse comportamento, e especialmente o como esse comportamento, o como esse falar uma coisa e fazer outra, na verdade impediam o povo de se chegar até ele mesmo. Então esse comportamento errado dos fariseus, saduceus e desses mestres da lei, eles impediam as pessoas de acreditar em Jesus. Eles mesmos não acreditavam e impediam as pessoas de acreditar. E isso é terrível. Existe um alerta muito forte na Bíblia falando a respeito de que era melhor você amarrar uma pedra no seu pescoço e se jogar dentro de um rio e morrer afogado, do que você querer desviar alguns dos pequeninos, ou seja, alguns daqueles que estão começando a andar na fé, eles estão começando a conhecer sobre Jesus, e aí você começa a trazer um ensino quebrado, um ensino torto, e isso vai fazer com que essa pessoa se desvie, ou às vezes não consiga chegar de fato em Jesus. Ele fala: cara, é melhor que você amarre uma pedra no seu pescoço
Então ele falava que esses homens, eles eram cegos que guiavam cegos. Olha que tristeza. E um outro texto extremamente forte, às vezes a gente não consegue entender muito bem, é um texto que fala a respeito de que os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são o que iluminam o corpo. Os olhos falam do entendimento. Essa luz é um entendimento a respeito de Deus e quem Ele é. Então ele fala, aquilo que nós contemplamos, aquilo que nós dedicamos muitas vezes a absorver, ele entra como uma luz dentro de nós, ele entra como um conhecimento dentro de nós. Mas aí ele fala assim, mas se esse conhecimento, se esse entendimento, ele na verdade era para ser luz, mas é trevas, ou seja, você tem um entendimento errado a respeito de alguma coisa, você está colocando para dentro um conhecimento que é contrário a Deus, e você acha que está certo, ele fala, cara, que grandes trevas são. Porque se aquilo que era para iluminar o seu conhecimento, aquilo que era para te levar para mais perto de Deus, na verdade está te afastando de Deus, e pior, você acha que é luz, mas na verdade é trevas, então são grandes trevas. E a única maneira de nós não cairmos em falsas doutrinas, ensinos malignos de pessoas que querem usar as outras, é nós mesmos nos dedicarmos à leitura da palavra, nos expormos à vida do Espírito, porque aí nós vamos conseguir ser lavados pela palavra, nós vamos conseguir julgar a palavra dos outros, e aí nós não seremos enganados, que é a grande marca dos últimos dias. Os homens serão enganados porque lhes falta conhecimento. Então nós precisamos nos dedicar à palavra. Então, o que deixava Jesus bolado era que eles atrapalhavam as pessoas. Então esse texto que nós lemos, que Jesus fala, vocês que estão cansados e sobrecarregados, o que Jesus está querendo dizer é para que esse povo que era cansado e sobrecarregado, oprimido por esse sistema religioso e político que mais os afastava de Deus do que os aproximava, por conta desses líderes que eram truculentos, sem domínio próprio, extremamente arrogantes e orgulhosos, eles falam, saiam desse jugo, aprendam comigo que sou o contrário disso, manso e humilde de coração, e levem o meu fardo, coloquem o meu jugo, que é leve e suave. O jugo, irmão, é uma peça de madeira que unia, por exemplo, dois bois na hora de arar uma terra. Então o que um fazia, o outro tinha que fazer, eles estavam grudados. Então ele fala, largue esse jugo pesado que era eles, né, as pessoas com uma crença que não levava para Jesus, que na verdade só os oprimia. Ele fala assim, entre comigo, que sou manso e humilde de coração, aprenda comigo. E esse meu fardo é leve, ele é suave, porque eu estou andando com você. Não é à toa de que várias pessoas, né, a gente vê esses relatos na Bíblia, de que obviamente eles viam as pregações desses homens nas praças, nas sinagogas, mas quando eles ouviam Jesus pregar, eles falavam, cara, ele fala como sendo alguém que tem autoridade. É como se fosse, cara, é diferente ouvir Jesus falando da lei de Moisés do que o rabino, porque ele fala como se tivesse autoridade, e a autoridade está muito ligada naquilo, né? Eu falo e eu faço. A minha atitude, ela condiz com o que eu falo. Então eles falaram, eles têm autoridade. Enquanto eles viam muitas vezes os fariseus falando e não fazendo. Afinal de contas, eles exigiam um cumprimento tão rigoroso da lei que eles mesmos não conseguiam cumprir. Então ele fala, venham vocês que estão cansados e sobrecarregados, e aprendam comigo que sou manso e humilde. Então o convite de Jesus é aprendam comigo, e nós vamos aprender, em nome de Jesus. Se a gente fosse tentar
Na verdade, seria impossível em uma mensagem, ou até mesmo numa grande série de mensagens, a gente tentar ensinar ou aprender, né, tudo que a gente precisava falar, tudo que a gente precisava fazer em cada situação específica, quando alguém conversasse conosco, tivesse um embate conosco, ou uma situação que a gente tivesse na vida. A gente tem que ler a Bíblia inteira. A gente precisa entender o que está aqui, para a gente conseguir ter discernimento e saber o que falar e como agir. E nas diversas situações da nossa vida, quando nos oprimem no trabalho, por exemplo, quando brigam com a gente, quando querem nos passar para trás, ou quando querem nos roubar, ou qualquer coisa parecida, como eu vou agir? Você tem que ler. A gente não tem, seriam incontáveis pregações. Então, obviamente que eu não vou tentar aqui te falar, o que fazer, mas o meu desejo hoje é talvez falar a respeito de como falar, como fazer, porque aí tem a ver com mansidão e humildade. Porque quando a gente lê a Bíblia, especialmente os evangelhos, onde a gente fala de Jesus, a gente vê que todos os ensinamentos dele são carregados de mansidão e humildade. A maneira como ele falava com esses homens era mansidão e humildade. Então é um modo de fazer as coisas, é um modo de viver. Então se você quiser aprender, leia, deixa a tarefa de casa para você ler a Bíblia. E eu digo que se você entender 100% o que está aqui, souber de todas as coisas, aí você pode entrar em todas as discussões e todas as polêmicas que aparecerem aí para você, na sua família, na internet. Porque afinal de contas, se você sabe tudo, daí você vai conseguir glorificar Deus em todas as coisas. Mas se você, como eu, não vai conseguir saber de tudo, é melhor a gente escolher em quais as brigas a gente vai entrar. Jesus conseguia fazer isso, porque ele tinha todo o conhecimento, mas sempre ele fazia com mansidão e com humildade. Então, para a gente entender que o manso é o quê? Às vezes a gente tem uma interpretação diferente a respeito disso. Mansidão não tem nada a ver com covardia, por exemplo. Ser manso não é ser covarde. Manso é ter força sob controle, não fraqueza. Significa possuir poder, capacidade de reação ou intensidade, mas escolher contê-la, agindo com gentileza e domínio próprio. É uma virtude que combina firmeza de propósito com suavidade no trato, frequentemente associada à força sob controle ou domínio das rédeas do próprio espírito. Então você pode ser firme e continuar sendo manso. Você tem uma posição, mas você continua sendo manso. Então você não é covarde por ser manso, mas você sabe que mesmo tendo o poder, a capacidade, ou às vezes até a certeza a respeito de algo, mas você se coloca de uma maneira diferente. Você fala de uma maneira calma. Você fala com gentileza. Você tem domínio próprio. E a humildade, na verdade, é primeiramente reconhecer a nossa posição em relação a Deus, saber quem somos e quem Deus é, e a partir dessa perspectiva nós decidimos nos curvar diante dele. Ser humilde é dar mais valor à vontade de Deus do que à vontade própria. Por isso é tão diferente do que a gente vê hoje no mundo. Porque antes de que nós, pelo menos esse é o lugar onde nós precisamos chegar, né? Que a gente pense antes na vontade de Deus do que a nossa. A gente coloca a vontade de Deus na frente da nossa própria vontade. E a humildade, ela pode ser aplicada em relação a Deus, mas também em relação aos outros. Nós também que reconhecemos quem os outros são, nós também nos colocamos num lugar de serviço, num lugar de humildade. A gente vê Jesus fazendo isso. Ele é o nosso exemplo. Se você pegar no próprio
livro aqui, Evangelho de Mateus, no capítulo 21, ele tem a narrativa de quando Jesus entra em Jerusalém. Então os zelotes queriam que Jesus entrasse no cavalo, lembra? Chutando a porta, derrubando o governo romano, e eles estavam prontos para brigar. Mas Jesus entrou sentado num jumentinho, para cumprir inclusive uma profecia que falava: digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de um animal de carga. Jesus tinha todo o poder. Jesus podia fazer o que ele quisesse, mas ele decidiu, por domínio e por intenção no coração, ser manso e humilde e entrar em Jerusalém sentado num jumentinho. Você sabe a história? As pessoas começaram a jogar suas capas, eles começaram a jogar os ramos e falavam: Hosana ao Filho de Deus, Hosana, falando: o nosso Messias, ele está chegando. E os fariseus, os saduceus falaram: cara, Messias, jumentinho, tipo, eu conheço a profecia, mas é esse cara? Não, acho que não. E aí a história conta de que ele entra com o jumentinho e ele vai exatamente para o templo, amarra o jumentinho, entra no templo e já faz um chicote. Ele já faz um chicote, ele vê os vendilhões do templo, ele vê os caras vendendo animais, ele vê os caras trocando dinheiro. Isso era fruto do quê? De uma corrupção que existia dentro dos sacerdotes. Por que eles trocavam dinheiro? Porque eles só aceitavam o pagamento do imposto do templo com o dinheiro dali. É como se o templo fosse ali na Argentina e a gente só tinha real, mas não podia pagar com real, tinha que ser com peso. Então tinha obviamente, né, um guichê próprio ali para trocar a tua grana por peso, para você poder pagar o imposto do templo. Ou seja, eles inventavam coisas. Isso era um ponto importante. Eles colocavam os ensinamentos dos homens acima do ensinamento de Deus. E o que ele faz, irmão? Ele já vira aquelas mesas, o cara já chuta a mesa, já expulsa aquelas pessoas de lá. E já fala: a casa do meu pai não é isso. Porque ele tinha um zelo que queimava dentro dele. E ele fala: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Só que se nós acreditamos piamente de que Cristo não pecou em toda a sua vida, nós sabemos que ele é manso e humilde. Como nós associamos isso com um cara que entra no templo e vira as mesas? Porque nós entendemos que a mansidão não é covardia. A mansidão, ela não é se omitir. Então, vendo tudo aquilo, uma vez que ele também era humilde, mas antes ele se humilhava diante do Pai, e a vontade do Pai era maior do que todas aquelas, e a vontade do Pai estava sendo completamente deturpada, ele foi sim e virou as mesas. E continuou sendo manso e humilde. É um exemplo, só um exemplo de como Jesus andava na terra. E como eu falei, ele veio para nos ensinar. Quando a gente fala então dessa humildade, primeiro, como eu falei, a humildade ela pode ser diante de Deus, ela deve ser primeiro diante de Deus e depois dos homens. Quando nós falamos de humildade diante de Deus, nós precisamos lembrar de quem nós somos. A própria palavra humildade, palavra em português humildade, a raiz dela do latim é humus, que é terra. Ela começa como sendo, humus, que é terra. Ela varia para uma outra palavra que ainda continua sendo algo rente à terra, algo de se curvar à terra, até que chega em humildade. Mas como é importante, ver que essa palavra tem uma raiz na terra, e nós fomos feitos disso mesmo, irmãos? Quem somos nós que fomos formados do pó da terra? O Senhor nos formou da terra, apesar de sermos feitos à sua imagem e semelhança, nós somos do pó da terra. E Ele soprou nas nossas narinas para que a gente tivesse vida. Foi assim que Adão foi criado. E a partir de Adão, a réplica dele foi sendo multiplicada até que chegue na gente. Nós somos feitos do pó da terra. Quem somos nós? Quem somos nós para exigir algo do Senhor?
Quem somos nós para dar algo ao Senhor que antes Ele não tenha nos dado? A gente precisa saber quem nós somos diante de Deus. Isso vai nos trazer mais humildade. Isso vai nos colocar nossos pés no chão. O homem é formado do pó da terra, mas ele foi colocado como um sacerdote no Éden, para cuidar do Éden, para zelar por isso. Essas palavras, o cuidar e guardar, é a mesma palavra usada por sacerdotes do templo. Então Adão, ele era um sacerdote, inclusive na viração do dia, todas as vezes, todos os dias ele tinha adoração ao Senhor, relacionamento com o Senhor. Só que infelizmente, né, irmão, o homem pecou e foi expulso do jardim do Éden. A partir daí Deus começa a sua obra de redenção. Então Ele cria um povo a partir de Abraão e faz uma aliança com esse povo, para separar um povo só para Ele. 2000 anos depois, Jesus aparece na terra para morrer e restaurar essa ligação que tinha sido quebrada e perdida lá no Éden. E eu amo o texto de Romanos 5, irmão. Romanos 5, 6 a 8, que fala: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus nos amou primeiro quando nós estávamos com as costas voltadas para Ele. Ele morreu por nós quando nós nem sabíamos quem Ele era. Ele nos comprou por um preço de sangue. Ele pagou por uma dívida impagável. Isso não nos dá espaço nenhum para orgulho, irmão. Nós precisamos reconhecer quem Ele é, quem Deus é, o Criador de todas as coisas. Só que Ele é tão maravilhoso e é uma religião tão maluca, porque quando você olha qualquer outra religião, você vê os deuses no Olimpo, você vê os deuses nos lugares altos, você vê os deuses oprimindo as pessoas, usando as pessoas, destruindo as pessoas, e o nosso Deus, Ele veio do céu para morrer por nós. Que loucura completa, que inversão de coisas. Então não é à toa Ele nos pedir para que a gente seja diferente das coisas que o mundo oferece. Ele mesmo sofreu oposição quando Ele veio, e nós vamos sofrer oposição, mas nós vamos chocar o mundo com amor, com mansidão, com humildade, com o Evangelho. E o Senhor vai entrar no coração das pessoas da mesma maneira que entrou no nosso. E se o teu coração talvez ainda esteja duro, eu oro que em nome de Jesus, todo coração de pedra seja transformado num coração de carne, e você consiga abrir os seus olhos e ver Jesus, um Deus que se fez carne e pagou um preço por você, impagável. Ele nos deu uma oportunidade de nós nos tornarmos filhos de Deus, cordeiros com Cristo. Nós nascemos de volta espiritualmente. E como eu falei, por que nós precisamos nascer de volta? Porque o nosso pecado, ele nos separou da glória de Deus. Nós éramos inimigos, nós tínhamos uma dívida impagável. E essa salvação vem pela graça, mediante a fé, para que ninguém se glorie. Não existe nenhuma glória, não existe nenhum esforço, não existe nada que nós possamos fazer para sermos merecedores daquilo que Ele nos estendeu pela sua graça. E é tão doido porque há pouco tempo atrás, um pouco mais de 500 anos, a igreja da terra, ela estava vendendo terrenos nos céus. Elas vendiam indulgências para comprar a salvação, até que um homem, lendo uma Bíblia à luz de uma vela, pregou algumas teses na porta de uma igreja, falando: cara, a salvação vem pela fé.
crer que Jesus fez algo por nós, isso nos salva da perdição eterna. E essa salvação não nos resta nada diferente de nos rendermos completamente, servir para todo sempre esse Deus tão amoroso que fez isso por nós. Essa é a nossa condição. É por isso que nós devemos nos humilhar diante de Deus, porque se não fosse Ele, nós estaríamos destinados ao lago de fogo para sofrer eternamente com o diabo e os seus demônios. E Ele nos comprou por um preço de sangue e nos colocou como cordeiros com Cristo. Isso, humano, na verdade, é quase que não existe. Só Jesus. E quando nós olhamos, se a gente pegar nós, os brasileiros, esse povo, eu falei que existiam vários tipos, de judeus ali, e também algumas pessoas que estavam se relacionando com Jesus eram os gentios. Então você vai ver muito na Bíblia os gentios. Os gentios eram todos os outros povos que não eram os judeus. Os romanos, os gregos, os egípcios, os árabes, os sírios, todos eram gentios. Então nós somos gentios. E por que eles falam disso? Por que a Bíblia relata isso? Porque lembra, ele fez uma aliança com Abraão, ele fez uma aliança com o povo de Israel, para separar um povo para ele. Os gentios não estavam fazendo parte dessa aliança. Como 1 Pedro diz, antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Porque Jesus uniu judeus e gentios debaixo do seu sangue, na mesma aliança, essa aliança que ele pregava, uma aliança superior, uma nova aliança, superior à aliança de Moisés. Então nós precisamos levar isso em consideração também, quando nós nos deparamos em quem Deus é e como nós precisamos ser humildes, que além de sermos pecadores, inimigos de Deus, inimigos da cruz, separados da glória, fomos comprados para que Ele pudesse pagar esse preço que para nós era impagável. Nós nem participantes de uma aliança nós éramos, mas Deus resolveu tudo isso com a cruz, e hoje nós fazemos parte disso, judeus e gentios. E é lindo pensar que João, quando viu o final dos tempos, ele viu povos de diversas línguas, nações que adoravam o Senhor, etnias. Então isso comprova de que as pessoas, mesmo no fim dos tempos, no dia do Senhor, onde todo joelho se dobrará e todos adorarão ao Senhor que estará sentado no trono em Israel, essas pessoas vão poder ser até identificadas pelos seus povos, porque afinal de contas, a aliança com Abraão, ela já prefigurava isso, ela já falava, Israel será uma luz para as nações. Só que até Jesus chegar, até o preço ser pago, isso era um mistério escondido. É o que Paulo fala, ele pregava um mistério escondido entre as eras, de que Cristo decidiu que os gentios faziam parte do seu plano. A resposta disso foi porque depois que ele morreu, ele fez uma promessa de que o Espírito Santo desceria sobre os seus discípulos judeus. E vocês conhecem a história, ele sopra primeiro sobre os discípulos quando ele aparece naquela casa. A Bíblia fala de que eles recebem o Espírito, mas em Atos 2 eles são cheios do poder do Espírito e eles têm certeza de que aquilo mesmo é verdade. O Espírito é o selo sobre o povo judeu, falando, vocês fazem parte. Jesus realmente era o Messias, Ele morreu, Ele ressuscitou, mas Ele nos prometeu que enviaria o Espírito, e hoje nós estamos sendo cheios. E eles começaram a pregar, e as pessoas ouviam das maravilhas do Senhor na sua própria língua. Mas mesmo assim eles permaneceram em Jerusalém, porque eles ainda tinham dúvida, mas eles ouviram das maravilhas, mas Jesus falou para nós somos judeus, será que é para os outros? Até que Pedro tem aquela visão daquele lençol que desce dos céus, e Deus fala, está vendo esses animais, que eram animais impuros segundo a lei de Moisés? E ele fala, mata e come.
Aí Pedro fala: não, tá, Jesus, nunca fiz isso, eu nunca comi nada impuro, o que você está mandando eu fazer? Eu não posso. Pedro mata e come. Esse era um símbolo falando de que não fale que é impuro uma coisa que Deus já purificou. A partir daí ele vai à casa daquele gentil Cornélio que viu Jesus na frente dele. E Jesus falou: vai lá, pede para um cara cabeça dura chamado Pedro, fala para ele vir na sua casa e pregar a respeito de mim para você. E Jesus teve que chamar o gentio para o gentio falar para o judeu acreditar que ele tinha que ir lá e pregar. Mas o que acontece em Atos 10? Pedro começa a falar do Evangelho e o Espírito Santo desce sobre aqueles homens. E aí ele fala: eu tenho certeza de que as promessas para o mundo inteiro são válidas. Jesus na cruz uniu judeus e gentios num plano eterno. E nós estamos aqui por causa disso. Nós hoje somos fruto desse Espírito, esse mesmo Espírito que desceu sobre os judeus em Atos 2, esse mesmo Espírito que desceu sobre os gentios em Atos 10, é o mesmo Espírito que nos leva a conhecer Jesus e nos sela até o dia do último dia, onde o Senhor resgatará todos aqueles que amam a sua vinda, porque nós somos marcados e selados pelo Espírito. Nós não temos do que nos orgulhar, irmãos, nós só temos do que agradecer. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Só que Paulo faz um alerta. Paulo faz um alerta para nós, para os gentios. Ele fala assim: cara, presta atenção. Jesus é uma videira, ele é o tronco, ele é a raiz, ele que alimenta a videira. E essa videira, elas são os judeus, é Israel. Mas por amor a vocês, alguns galhos foram cortados, e vocês que são uma oliveira braba foram enxertados nesse plano. Então nós fazemos parte de como alguém enxertados nessa aliança. E aí ele fala: mas se os galhos naturais foram cortados para que vocês foram enxertados, cuidado, porque você acha que ele não cortaria também os galhos que não são naturais? Essa é uma exortação contra o orgulho. Cuidado, sejam gratos pela graça de Deus, sejam gratos pela graça que foi estendida a vocês. Não temos espaço para orgulho, mas gratidão. Nós não somos dignos, mas Deus nos vê através de Jesus. E em Jesus nós somos dignos. Em Jesus nós somos encontrados dignos. Isso é tão forte porque João no Apocalipse, ele olha, ele tem a visão do trono, ele tem aquela visão celestial e ele vê um livro selado, fechado. Esse livro fechado fala de uma história que ainda precisa ser completada. Esse livro, na verdade, é o livro do desenrolar das últimas coisas, é o do cumprimento de toda a promessa. E ele olha esse livro está fechado, esse livro tem 7 selos. E ele começa a chorar muito, porque ele fala: quem vai abrir esse livro? Ou seja, tem alguém que é digno de cumprir todo o plano do Senhor? E ele chora porque não tem ninguém digno. Ele fala: não há ninguém na terra, não há ninguém nos céus, quem vai abrir esse livro? Porque obviamente, amando o Senhor, ele queria que tudo se completasse. Até que um ancião de dias fala: não chore, João, porque existe um digno. O Cordeiro de Deus que foi morto ressuscitou. Ele é digno de abrir o livro, de romper os seus selos e de cumprir toda a promessa que Deus estendeu sobre toda a humanidade, judeus e gentios. Só existe um bom, só existe um que é digno. É o Cordeiro de Deus, Jesus, o nosso amado. Não existe lugar para o orgulho. Quem somos nós? Então, quando Jesus ensinava, glória a Deus, não somos ninguém, amém? Mas nele nós somos comprados por um preço de sangue. Ele é digno,
Nós o amamos por causa disso. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos dobramos diante de Você, Jesus. Nós aplicamos fé, Senhor Jesus, na graça que o Senhor estendeu a nós. Nós acolhemos com graça, nós acolhemos com amor, nós acolhemos com gratidão, Senhor, o que Você nos estendeu, Jesus. Nós queremos Te amar e entregar nossas vidas para todo sempre. Os ensinamentos de Jesus, eles são carregados de mansidão e de humildade, como eu falei. E um texto que para mim fica muito claro quando a gente consegue ver esse contraste entre uma maneira correta de viver e uma maneira errada e as suas consequências, é no Sermão do Monte. Queria que você abrisse comigo em Mateus 5. A gente vai ler a partir do versículo 1, obviamente que eu não vou ler tudo, mas eu tenho uma dica de verdade: leia o Sermão do Monte nessa semana. Gaste tempo meditando em cima do Sermão do Monte, porque é muito mais do que a parte que eu vou ler aqui. Ele nos ensina como viver uma vida digna do Senhor. E você vai ver como isso é recheado de mansidão, recheado de humildade. Então, Mateus capítulo 5, a partir do verso 1 fala: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Aqui ele fala, os bem-aventurados, assim, muito felizes, são aqueles que se comportam dessa forma. Em contrapartida com isso, ele tem alguns ais, alguns alertas, que ele dirige justamente para esse grupo, que falava uma coisa e agia de uma maneira diferente, que eram truculentos, que eram orgulhosos. E vá comigo um pouco para frente em Mateus 23. Da mesma maneira, depois de você meditar no Sermão do Monte, medita no capítulo 23. A gente também, obviamente, não vai ler tudo, mas eu quero ler os primeiros versículos e depois você vai ver que tem vários ais que detalham o porquê desse alerta de Jesus. Então, Mateus capítulo 23, a partir do 1 fala: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E a partir daí ele começa: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. É um contraste entre o que Cristo deseja que a gente viva e seja, o que Ele é e viveu, do que aquilo que as pessoas estavam vivendo, especialmente aqueles que detinham
os poderes políticos e religiosos. E aqui vai um alerta especial a respeito do orgulho. O orgulho, obviamente, é o contrário da mansidão, é o contrário da humildade. E em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, fala que os bispos não sejam recém-convertidos, para não acontecer que fiquem cheios de orgulho e incorra na condenação do diabo. O orgulho está completamente ligado ao próprio diabo. Quando nós nos colocamos num lugar de orgulho, de evidência, nós estamos, na verdade, usurpando um lugar que é de Cristo e, na verdade, nos aliando ao próprio diabo. O orgulho é uma desgraça completa. Saul era um cara extremamente orgulhoso. Diego, na semana passada, pregou a respeito de 1 Samuel, dos capítulos 13 a 15, aonde Saul derrota um rei amalequita, e Deus tinha falado para que ele destruísse, dizimasse, matasse todas as pessoas, os animais, inclusive o rei amalequita. Deus abençoa de fato Saul nessa empreitada, e ele derrota os amalequitas. Mas o que ele faz? Ele leva para Israel, ele pega como despojo de guerra os melhores animais e não mata o rei amalequita. O objetivo dele era falar tipo assim: não, eu separei esses animais, mas na verdade é para trazer o holocausto do Senhor, não tem nada a ver comigo, isso aqui é para o Senhor. Só que Samuel, que era o profeta descolado, já sabia. E é interessante, né? Porque Deus sempre revela os seus propósitos aos seus amigos, os profetas. Então, como Deus vê o coração, Samuel sabia o que estava dentro do coração de Saul. E quando ele intima Saul e fala: cara, por que você não fez o que Deus te mandou? Calma, eu trouxe os animais, mas na verdade não tem nada a ver comigo, eles são para adorar o Senhor. E a Bíblia fala de que ele já estava pronto para ele mesmo fazer os sacrifícios no lugar de Samuel. E Samuel condena veementemente Saul por conta daquela atitude orgulhosa. E a Bíblia diz de que o reinado de Saul acaba justamente ali. É louco pensar, né? A gente fala, a Bíblia nos ensina a falar de que Jesus é o filho de Davi. Se essa porcaria não tivesse acontecendo, pode ser que fosse filho de Saul. Mas ele é orgulhoso demais para obedecer o Senhor, não se submeteu de fato à obediência, e quis preservar esses animais, falando que seria para sacrifícios ao Senhor. Mas depois a gente vai ver que Davi, amigo de Deus, fala: Senhor, eu sei que não é sacrifícios e ofertas que você quer, mas o que você deseja é um coração quebrantado e contrito. E se você quisesse os bichos eu te daria, mas eu sei que não é. Mas Davi, sabendo que Deus tinha essa ordenança, ele entregou muitas coisas ao Senhor, ele fez muitos sacrifícios, mas ele entendia que o Senhor precisava primeiro de um coração quebrantado e contrito, porque uma atitude externa que pode parecer um coração contrito e quebrantado, na verdade pode ser a ruína de quem na verdade está com o coração desviado e tendo uma atitude a parecer para os outros. E é tão triste essa passagem a respeito de Saul, porque depois de ser exortado por Samuel, ele ainda fala: Samuel, beleza, eu entendi, me perdoa, tá? Me perdoa, você vem, você faz aí os holocaustos, tudo bem, mas entra comigo, vamos entrar juntos aqui na cidade, deixa que o meu exército e o povo me veja junto com você, deixa eles pensarem que está tudo bem entre a gente, beleza? É uma aparência desgraçada, um orgulho que quer preservar uma aparência, quando na verdade a parte de dentro está completamente estragada. Samuel obviamente matou o rei amalequita e todos aqueles animais. O orgulho ele nos torna religiosos demais. A religiosidade é uma aparência de devoção, é uma aparência de coisa boa, quando por dentro está tudo quebrado. Os fariseus mesmo, eles estavam cheios de conhecimento, eles tinham as mentes cheias dos textos da Torá, mas o coração estava endurecido.
E o fato de Jesus ser manso e humilde foi uma das coisas que não deixou que eles entendessem que ele era o Messias. Esse orgulho deles fez com que eles matassem de fato Jesus e cumprissem obviamente o plano de Deus. Você sabe, o fariseu era aquele que orava no templo e falava assim: ainda bem que eu não sou como aquele publicano. Lembra desse texto? 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que eu tenho. O publicano estava em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para os céus, mas batia no peito e dizia: ah Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que quem desceu justificado para sua casa foi o publicano e não o fariseu, porque todo aquele que se exaltará será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. O publicano era um outro tipo de pessoa também que estava nessa mesma cena de Jesus. Os publicanos, eles eram judeus que trabalhavam para Roma. Eles eram judeus que cobravam impostos dos próprios judeus. Eram judeus que cobravam impostos dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus primos, dos seus tios, e entesouravam para Roma. E eles eram tidos, obviamente, como traidores dos judeus. Eles eram excluídos da sociedade, as pessoas não se relacionavam com eles, até mesmo das sinagogas. Eles não iam nas sinagogas, porque senão eles seriam expulsos. E lembra que eu falei que Jesus não tinha problema com as pessoas, mas era com a atitude? E que Jesus na verdade escolheu amar todos e se derramar por todos. Então todos aqueles que têm um coração que se quebranta e aceita, Ele recebe. E não é à toa que Mateus é um dos publicanos e foi chamado por Jesus. E a gente está até agora falando do evangelho de um publicano, que falou a respeito de tudo isso. Um publicano como outros, que foi regenerado por Jesus. Um excluído também, fazia parte dessas mesmas pessoas, mas ouviu Jesus. Tem uma outra história que um fariseu convida Jesus para jantar. E isso acontecia muitas vezes. Ele se relacionava com essas pessoas. Então, ele conversava, ele debatia, ele jantava na casa deles. E acontece que ele entra para jantar na casa desse fariseu. Ele senta na mesa e esse cara não oferece nada para ele, porque ele não reconhecia quem Jesus era verdadeiramente. Então ele não lavou os pés de Jesus, ele não ungiu a testa de Jesus com óleo, ele não perfumou Jesus, ele não fez nada. Só que o que acontece é que quando eles estão sentados nessa mesa, uma cena diferente acontece. É uma mulher que simplesmente entra naquela casa e se joga nos pés de Jesus. E essa mulher começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. E ela derrama um perfume muito caro nos pés de Jesus. E aqueles homens que não entendiam o que estava acontecendo falaram: Jesus, você não sabe quem é essa mulher pecadora? Por que você está deixando ela fazer isso? E Jesus fala: desde que eu entrei aqui, em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Um pouco antes disso, Jesus perguntou para os fariseus. Ele contou uma história, falou: imagina que você tem 2 credores, um te deve pouco e um te deve um monte de dinheiro, mas os 2 não tem como pagar, e você pega e perdoa a dívida dos 2. Quem vocês acham que vai ficar mais grato? E obviamente os fariseus falaram: o que você perdoou mais?
E aí ele fala: quem muito for perdoado, muito ama. E às vezes a gente pode até pensar assim: tá, eu não sou aquele cara que levou 38 tiros, levou 18 facadas, foi do PCC, foi do Comando Vermelho, foi político, foi tudo quanto é coisa, roubou as pessoas, atropelou gente, fugiu do lugar. Eu não sou esse cara, eu não pequei tanto assim, o que eu vou fazer? Eu não vou amar tanto então? Mas a gente se esquece, cara, do lugar onde a gente estava. A gente se esquece daquilo que eu falei, nós esquecemos de onde nós estaríamos se Ele não tivesse nos alcançado. E aí quando a gente começa a ampliar nosso entendimento de quão custoso foi a nossa redenção, nós começamos a aumentar o nosso amor por Jesus. Da mesma maneira como essa mulher, que desesperadamente fez uma atitude de amor por Jesus, porque entendia que ela foi muito perdoada. Cara, eu confesso para você, vou confessar o meu pecado. Eu não assisti todo o The Chosen. Eu vi só uns pedaços. Eu não consegui ver tudo bonitinho. Mas é muito bom, né, gente? Mas uma das cenas que mais me marca é uma bem do começo, não sei se talvez seja até da primeira temporada. E não sei porque as meninas gostam muito, elas assistem bastante. A Helena, a Lívia, a Andressa obviamente está junto, né? Mas as meninas colocam para ver. E eu não sei porque elas voltaram e estavam vendo os primeiros episódios de volta. E tem aquela cena que ele encontra a Maria Madalena, né? E ela está naquele bar, toda arrebentada. Uns episódios antes, o próprio Nicodemos, né? Que é esse cara que a gente falou aqui, vai expulsar os demônios dela. E ela fala: eu te conheço, você não pode fazer nada. E ele fica chocado. Então era uma mulher completamente arrebentada da vida. Ela estava num bar, num lugar onde as mulheres não estavam, ela não usava véu. E aí Jesus entra no bar, cara. Ele ia nesses lugares, né? Porque como eu falei, ele ama as pessoas. O problema deles é com as atitudes, é com o coração. Ele entra naquele lugar e ela fica constrangida com ele. É esse constrangimento que precisa encher o nosso coração, sabe? Às vezes a gente acha que a gente não pecou tanto assim, mas quando a gente olha para Jesus, a gente sabe, cara, nós somos pecadores. Nós não somos dignos de nada. E aquela mulher toda arrebentada, ele começa a seguir ela, e aí ela foge e ele vai atrás dela. E aí ela fala: o que você quer comigo? O que você quer comigo? Aí ele fala para ela: você é minha. Lembra, Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, gente. Nós estávamos correndo dele, e ele foi atrás da gente para falar: você é meu. É por isso que nós precisamos amá-lo, por isso que não existe espaço para orgulho. Jesus, Deus resiste os soberbos. Tiago fala isso. E a gente tem a humildade em relação aos outros. Nós nos humilhamos diante de Deus, mas tem uma humildade que ela tem a ver com os outros. Porque essa humildade, ela parte de dentro para fora. Não tem a ver com a aparência. Nós somos humildes por dentro, e isso é expressado por fora nas nossas relações. Independente se são irmãos ou se são do mundo. Como eu disse, no mundo cheio de egoísmo e de altivez, nós somos chamados para ser sal e luz. Isso você vai ler logo depois de Mateus 5. Esse chamado para ser sal e luz. E Jesus obviamente é o nosso exemplo de humildade e mansidão, inclusive com os irmãos. E para mim o melhor texto que fala isso é a última ceia. Jesus, prestes a morrer na sua última noite na terra, poderia fazer o que ele quisesse. Ele decide fazer uma janta para os seus amigos. Ele pede para que eles preparem um lugar. E Jesus, cara, no último dia antes de morrer, poderia muito bem falar: cara, eu já estou com esses homens há 3 anos e meio, eu já ensinei a eles tudo que eu podia ensinar. Cara, mas na verdade eu sou o Deus encarnado, entendeu? E ele podia falar: gente, o seguinte, até agora eu servi vocês, mas hoje, cara, hoje é meu último dia, sabe? Então eu queria muito relaxar, eu queria comer uma comida boa, eu queria que vocês me servissem, por favor. Eu vou morrer amanhã, mas fique tranquilo, eu vou ressuscitar 3 dias depois, eu vou ir para o céu, e fique calmo. Eu vou aparecer lá no meio da casa onde vocês estão, meu corpo já vai ser diferente, é uma outra pegada, relaxa.
eu sou o Filho do Homem, me sirvam por gentileza, pelo menos hoje, o último dia na terra. Poderia ser isso, ele podia estar sentado na ponta da mesa e exigir o que na verdade aqueles homens deveriam realmente entregar. Mas o que acontece, esses homens entram naquela sala, Jesus está com a mesa pronta, e de repente eles veem Jesus levantando e amarrando uma toalha na cintura e fala: eu vou lavar os pés de vocês. E eles se desesperam com aquilo, falam: Jesus, como assim você não vai lavar o pé? Imagine o pé daqueles caras andando 24 horas descalço, sandália, horrível. Mas Jesus fala: se eu não fizer isso, vocês não têm parte comigo, porque eu preciso ensinar vocês a respeito de mansidão, a respeito de humildade, a respeito de serviço. E em João 13 fala isso, né? E no versículo 14 ele fala: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. Um exemplo de humildade do Deus que veio dos céus para morrer por nós. Queria que você abrisse em Filipenses capítulo 2, por gentileza. Você está aí, irmão? Você está bem? Por favor. Não, mais ou menos. Glória a Deus. Vamos seguir. Filipenses capítulo 2. É uma exortação que Paulo fala aos filipenses. No meu texto aqui, no meu título, ele está como a humildade cristã. Não sei como é que está aí no seu. Pode ser que ele esteja assim: a exortação ao amor fraternal e à unidade, é a humildade. Então ele fala: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olhando para isso, nós precisamos ter muito temor de quando nós vamos nos relacionar com as pessoas, porque nós temos o ensinamento de Jesus de como nós devemos ser. Nós não podemos nos considerar superiores aos outros, nós não podemos exercer um julgamento para com os outros, um julgamento de juízo, determinar uma sentença aos outros. A Bíblia é muito clara falando que nós devemos julgar as atitudes, como Jesus julgava. Nós falamos muito aqui, se você é da casa, você sabe que se algum irmão pecar contra você, você pode ir ao seu irmão, exortá-lo em amor, com o objetivo de ganhar o irmão e manter a aliança de compromisso mútuo entre os irmãos que fazem parte do mesmo sangue de Cristo. Então julgar no sentido de examinar é bíblico e nós devemos sim fazer sempre em amor, mas exercer juízo pelas pessoas no sentido de condenação, e lembra, só tem um que é justo, um que é digno de abrir o livro e de romper os selos. E um dia essa justiça será feita, e todos os pensamentos dos homens e as intenções dos corações serão desvendadas na volta de Cristo. Então você não precisa querer ter vingança contra alguém que te fez mal, porque se realmente ele te fez mal, se coloque num lugar de humildade e o Senhor fará justiça. Nós devemos nos lembrar de como nós éramos quando nós nos arrependemos. E muitas vezes olhar para as pessoas que nem são crentes, como Jesus olhava muitas vezes para as pessoas, ele falava que eles eram como ovelhas sem pastor.
elas estavam perdidas. E nós, tratando eles de maneira mansa, humilde, falando do Evangelho, eles podem ver Jesus através de nós. E nós não seremos como os fariseus, os saduceus, que na verdade, eles, pela atitude deles, atrapalhavam a obra da cruz, porque eles eram contrários a ela. E eu queria fazer um alerta específico, irmão, muito rápido, e é claro que eu não vou ficar falando disso, mas nós estamos prestes a entrar numa das maiores loucuras que acontecem no nosso país, chamado eleição. Muito cuidado, irmãos, muito cuidado nesse tempo. Cuidado como você vai se comportar. Lembra, a mansidão, ela não é covardia, não temos uma posição, mas nós temos que lembrar sempre na firmeza do propósito, na suavidade do trato. Nós temos que antes humildemente nos submetermos primeiro a Deus e a sua vontade, e sabendo que nós daremos conta de tudo o que nós falarmos. A Bíblia já nos alerta a não envolvermos em discussões sem sentido. Em 2 Timóteo, Paulo deixa escrito para o Timóteo, ele fala: evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendem e os fazem o que ele quer. Tenham certeza que o Senhor está do lado de vocês e de que Ele ouve as suas intenções. Lembre-se que nós vamos ser julgados por tudo que nós falamos. Como que a gente chega lá, irmão? Como que a gente consegue ser manso e humilde? Não tem um outro caminho a não ser conhecendo Jesus, encontrando com a sua glória, com a maior frequência possível, e sendo lavados pela palavra e guiados pelo Espírito Santo. É o único caminho, é a única forma. Quando a gente lê a Bíblia, fala que Moisés era o homem mais manso da terra. E o que eu penso? Por que Moisés era o cara mais manso da terra? Você sabe que ele ficou 80 dias em cima de um monte, pegando fogo, com raio, trovão, conversando com Jesus face a face, ok? Então, se tem um cara que viu a glória de Deus, foi Moisés. E é tão especial porque depois de tudo isso, Deus vê graça, né? Moisés tem graça aos olhos de Deus, e Deus fala: Moisés, pode me pedir, o que você quer? E Moisés pede: eu quero ver a sua glória. Depois de 80 dias em cima do monte, sem comer e sem beber. E aí Deus fala: tudo bem, mas você não vai poder me ver a minha face, porque senão você vai morrer. Então eu vou colocar você na fenda da rocha e vou passar diante de você. E a Bíblia fala de que a faceta que Deus decidiu mostrar a Moisés naquele dia era a sua bondade. Então, como alguém que foi impactado pela bondade de Deus não poderia ser o homem mais manso da terra? Então, à medida que nós nos colocamos num lugar de presenciar o Senhor na sua glória, Ele vai se revelar cada vez a nós. E nós precisamos pedir: Senhor, revela-nos a sua bondade. Senhor, revela-nos a sua mansidão. Senhor, revela-nos a sua humildade. Senhor, toca-nos. Senhor, enche o nosso coração. Porque quando Deus decidir mostrar-se a nós, nós vamos ver o quanto nós não somos humildes, o quanto nós não somos mansos, e nós vamos nos tornar como Ele é. Essa é a dinâmica da transformação. É encontros recorrentes com a glória de Deus, onde Deus deseja nos mostrar como Ele é e nos mudar de dentro para fora. É no campo da oração, irmão, que isso acontece. É no campo da adoração que isso acontece. Nós hoje temos o Espírito, nós precisamos nos submeter a Ele. Gálatas 5 vai falar disso, dos frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós nos tornamos mansos e humildes, é um sinal de que nós estamos sendo cheios do Espírito, porque os frutos do Espírito apontam para isso. O contrário é verdadeiro.
Se nós não somos mansos e nem humildes, é sinal de que nós estamos pouco espírito. É sinal de que nós não estamos dando espaço para que o Espírito atue dentro de nós. Nós não podemos matar o Espírito ou expulsar o Espírito da terra, mas a Bíblia diz que nós podemos apagar o Espírito, porque existe uma correspondência. Nós precisamos querer, nós precisamos desejar, nós precisamos nos colocar no lugar de submissão e falar: Jesus, faça em nós. Nós precisamos bater a porta e ela vai se abrir. Nós precisamos buscar e nós vamos encontrar. Nós precisamos de fé para exercermos mansidão e humildade. A gente precisa primeiro acreditar que o Senhor realmente pediu para que a gente seja isso. E da mesma maneira como Jesus várias vezes ensina que a fé precisa ser plantada como uma semente, falando de que existem tamanhos de fé. Então você planta a sua fé, pequena fé, numa coisa pequena, e aquilo dá certo, né? Aquilo acontece, o Senhor responde, e a nossa fé começa a ser ampliada. Com a mansidão e com a humildade vai ser a mesma coisa. Então, à medida que você tem oportunidades de ser manso e ser humilde, aplique fé suficiente para ser o quanto você consegue. Porque aplicando o quanto você consegue, aquilo vai se tornando cada vez mais real, vai te dando cada vez mais espaço, e você vai ficando cada vez mais parecido com Jesus, cada vez mais manso e humilde. Eu não sei onde está o Galerani, mas se ele... Galerani, estamos te solicitando. Olha lá. Se quiser subir, mano, por favor. Queria ler um último texto com você, antes da gente ter um tempo para que você faça o que você quiser diante de Deus. Abra comigo em Gálatas capítulo 5, por favor. Eu queria ler esse último texto em Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, a partir do versículo 1, fala assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aqueles que o instruem. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aí Paulo fala: vejam, com as letras grandes escrevi a vocês de próprio punho: todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. E aí ele fala: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Se tem algo que nós podemos nos orgulhar, é que seja na cruz de Cristo, na obra que Ele fez por nós. Mas nós mesmos não temos por que fazer isso. Nós precisamos andar numa vida humilde, numa vida mansa diante dos homens e diante de Deus, cumprindo o mais próximo possível daquilo que Ele nos ensinou, sendo participantes da sua glória. Eu queria te convidar para que você ficasse de pé.
Eu queria orar, eu quero ter um tempo de oração, de adoração. Não sou nada bom para fazer isso, irmão, mas se você quiser vir à frente, se prostrar diante do Senhor, pedir para Ele de que Ele te batize com mansidão, com humildade, para que você reconheça de fato quem Ele é. Às vezes você não se sente tão perdoado assim, você pode se prostrar e seguramente Ele vai derramar sobre você o seu amor, e você vai entender o quanto você é amado, mas o quanto você necessita de fato de Jesus. Todos nós éramos inimigos, mas nós nos fomos comprados pelo sangue, e nós precisamos nos colocar nesse lugar de humildade e rendição, e sermos como Ele é, andar sobre essa terra imitando Jesus e apontando para Ele, porque Ele é o único digno. E um dia Ele se levantará e Ele abrirá o livro e romperá os seus selos, e todo o propósito eterno de Deus será consumado. Jesus, eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor nos batize com mansidão, com humildade. Senhor, nós precisamos ver você na beleza da sua santidade, do seu amor, na sua bondade. Espírito Santo, amigo, Espírito Santo, eu peço que você toque a minha vida, toque a vida dos meus irmãos. Abre os nossos olhos para ver Jesus, abre o nosso coração, quebranta o nosso coração hoje aqui, nos transforma, Espírito Santo, a imagem de Cristo, que a nossa mente se abra, que o entendimento se abra, que as cadeias sejam quebradas pela unção do Espírito, que todo jugo pesado seja destruído pela unção do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa se prostrar ao Senhor e andar com Ele lado a lado, ouvindo o Senhor como Moisés ouvia, face a face. Ai, Jesus, nós te amamos tanto, nós precisamos tanto de você. Se o Senhor não estiver aqui, é uma bobagem o que a gente faz. Jesus, nós precisamos de você aqui. Fala conosco, meu Jesus. Transforma as nossas vidas, meu Jesus. Nós precisamos ser mais parecidos com você, Jesus. Nós precisamos te encontrar na sua glória. Revela a sua glória a nós. Nós não queremos a glória para nós, é que nós precisamos ser ligados à glória perdida pelo pecado. Se o pecado roubou a sua glória de nós, nós nos arrependemos dos nossos pecados para sermos cheios da sua glória mais uma vez. Transforma-nos, Jesus, hoje. Toca essa igreja, essa comunidade, Senhor, com um senso de mansidão, de governo, de domínio próprio, de força controlada, de inteligência, de domínio próprio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. De ti, com sede de ti, coração ensinável, uma conduta humilde, e uma alma com sede de ti, com sede de ti, coração ensinável, uma conduta humilde, e uma alma com sede de ti, com sede de ti, coração ensinável, uma conduta humilde, e uma alma com sede
conduta humilde e uma alma com sede de ti, com sede de ti, coração ensinável, uma conduta humilde e uma alma com sede de ti, com sede de ti, coração ensinável, uma conduta humilde e uma alma com sede. Irmãos, eu sinto de fazer uma oração específica aqui a respeito de um sofisma maligno que pode acusar, pode entrar na sua mente, que fala aonde você não precisa ser manso e humilde, porque você já tentou ser e deu errado. Você pode pensar assim: ah, eu já tentei fazer isso, mas não dá certo, eu só me lasco. As pessoas montaram em mim, eu tive problemas no trabalho, eu fui passado para trás. Você pode pensar: ah, o ímpio, ele acaba prosperando enquanto eu não, por conta de tentar ser bom para as pessoas. Eu queria que você lembrasse a respeito de um salmo que Davi disse: eu vejo os ímpios prosperando e eu não prospero. E ele começou a levantar a voz ao Senhor e falar do Senhor, por que isso acontece? E o que aconteceu é que ele falou: ah, mas eu vi o dia do Senhor. E ele fala assim: eu vi o fim deles. E quando eu entendi o fim deles, eu vi o quanto eu preciso sim se submeter ao Senhor. Nós precisamos viver uma vida olhando não só para essa terra, mas para a eternidade. Então eu olho que todo sofisma do inimigo na mente dos meus irmãos, que fala que não dá certo ser manso e humilde, que nesse mundo ninguém consegue fazer isso, que caia por terra em nome de Jesus, e que nós sejamos batizados com humildade e mansidão, e que a gente ande nessa terra como Jesus andou. E se for o caso de sofrermos injustiças, nós nos gloriaremos, porque nós seremos bem-aventurados se nos perseguirem, porque fizeram isso com os profetas que vieram antes de nós. Mas a nossa recompensa não é daqui, ela é uma recompensa eterna. E se nós olharmos para o dia do Senhor, nós veremos o fim dos ímpios. Em nome de Jesus. conduta humilde e uma alma com sede de ti, com sede de ti, coração ensinável, uma
conduta humilde e uma alma com sede de ti, com sede de ti, coração ensinável, uma conduta humilde e uma alma com sede de ti, com sede de ti. Irmão, não perca esse momento. Você pode ficar o quanto você quiser, não saia daqui. Se você acredita que precisa cavar um pouco mais fundo, se você precisa ir num lugar ainda mais fundo, fique aqui. Não perca esse momento, não perca o que o Espírito pode estar fazendo dentro de você. Deus te abençoe. Uma conduta humilde e uma alma com sede de ti, com sede de ti, coração ensinável. Uma conduta humilde e uma alma com sede de ti, com sede de ti. Dai-me d'água viva, dai-me d'água viva. Eu nunca mais terei sede de nada, senão da tua presença. Dai-me d'água viva, dai-me d'água viva. Eu nunca mais terei sede de nada, senão da tua presença.